A esclerose múltipla é uma das doenças mais comuns do sistema nervoso central, afetando o cérebro e a medula espinhal. Estima-se que no Brasil cerca de 40 mil pessoas vivem com a doença. A gente fala mais sobre este assunto com o médico neurologista Fernando Elia Borges. Boa tarde, doutor. Boa tarde, muito obrigado pelo convite de estar aqui com vocês. A esclerose múltipla é uma doença desmelinizante, inflamatória, que acomete principalmente o sistema nervoso central. Então, é uma doença que as manifestações clínicas elas vão decorrer de sintomas motores, sensitivos especiais, como a visão, como o equilíbrio, e acomete principalmente jovens. Então, é muito importante a gente ter esse espaço para poder falar sobre esclerose múltipla, porque ela vai atingir uma população muito ativa, né, da sociedade. E o que causa essa doença? Existe uma explicação? Bom, a esclerose múltipla, nós sabemos já que existe um componente genético pré-determinante para a pessoa ter a doença, mas existem gatilhos ambientais que são geralmente os que provocam o aparecimento dos sintomas da doença. Então, geralmente, numa determinada época da vida, você é exposto a algum agente externo, na maioria das vezes infecções virais, que desencadeiam a doença. Não tem esclerose múltipla apenas por ter uma infecção viral. Você tem que ter primeiro a predisposição genética para aquela patologia. Explicando um pouquinho mais sobre essas condições, qualquer infecção viral pode desencadear quem já tem essa condição genética? Não, algumas infecções virais são mais proeminentes. Por exemplo, infecções pelos vírus herpes, pelo Epstein-Barr vírus, que agora está muito em voga porque foi feito um estudo populacional grande que mostrou que o grande percentual de pacientes com esclerose múltipla tinham essa infecção por esse vírus, mas o fato de você ter tido a infecção pelo Epstein-Barr vírus não tem relação direta com o aparecimento da doença. E quais os sinais de alerta a gente tem que ficar atento? Bom, a esclerose múltipla é caracterizada principalmente por sintomas transitórios. Então, como é que eu posso explicar? Você tiver, por exemplo, uma perda visual que dura mais de 24 horas, 48 horas, algumas semanas ou poucos dias, e você recupera parcialmente ou completamente aquele prejuízo da visão, isso pode ser um primeiro evento inflamatório ocasionando o que a gente chama de neurite óptica. Esse seria um sintoma comum da esclerose múltipla, mas que não é exclusivo da esclerose múltipla. Nós temos outras patologias que podem também causar processos inflamatórios nos nervos e confundir o diagnóstico. Então, sintomas sensitivos, sintomas motores, como perda de força, perda do controle da urina, dos esfíncteres, né? São situações que podem provocar esse tipo de alteração. E por que é tão importante o diagnóstico precoce? Bom, a esclerose múltipla, a gente sabe que o processo inflamatório, né, ele provoca lesões que vão se acumulando ao longo do tempo. Então, se você tiver uma lesão aguda e essa lesão produzir uma inflamação localizada e essa inflamação, depois da recuperação, deixar uma cicatriz, à medida que você for tendo crises recorrentes, você vai causando um acúmulo de lesões, um acúmulo de cicatrizes. E essas cicatrizes vão deixar sequelas muito graves. Então, a gente sempre fala que o diagnóstico precoce e o início do tratamento precoce, ele reduz e modifica a evolução da doença. Um paciente, às vezes, que chega no nosso ambulatório com 3, 4 anos de início dos sintomas, sem um diagnóstico definido, ele vai ter muito mais incapacidades, acúmulo de incapacidades, do que aquele paciente que teve o primeiro evento, procurou o atendimento médico e foi diagnosticado. E quais são os tratamentos hoje? Como é feito esse acompanhamento? O tratamento da esclerose múltipla, hoje, ele é garantido pelo Sistema Único de Saúde. Então, o SUS, né, no Brasil, ele mantém um aporte de muitos medicamentos e a gente tem medicamentos para cada fase de evolução da doença. Então, eu tenho medicamentos para as fases mais agudas, onde você tem uma lesão inflamatória, que você vai tratar somente a fase aguda, e depois você tem tratamentos de manutenção que podem variar de acordo com a intensidade do processo inflamatório. Pacientes com muita inflamação, muitas lesões, nós vamos usar medicamentos mais potentes que causam uma imunossupressão mais efetiva. Pacientes com processo inflamatório menos agressivo, menos intenso, nós podemos usar medicamentos imunossupressores menos agressivos que vão dar mais segurança e qualidade de vida para o paciente. Doutor, muito obrigada pela sua participação aqui no TJ Goiás e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite
e o Hospital Geral de Goiânia está sempre à disposição para atender a PUC Goiás.